Fala galera, grande abraço, boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente aqui com a equipe na rede em mais um dia. Muito obrigado mesmo pela audiência. Hoje é sexta-feira, sextou, e amanhã tem clássico, amanhã tem CRB, amanhã tem CSA. Na realidade é CSA e CRB, porque o mando de campo é do Azulão do Mutange, né? CRB fez melhor campanha, ninguém tem vantagem para ninguém. Então, o Centro Esportivo Alagoano vai jogar com mando. Apesar de não adiantar muita coisa, porque é sem torcida. A torcida não vai comparecer, infelizmente, pela pandemia, né? Conversamos com o secretário municipal de Esportes, Lazer e Turismo, Ricardo Santa Rita, na segunda-feira, numa entrevista muito boa, entrevista fantástica. E o mesmo falou que haveria a possibilidade de público, né, no estádio, né? De não com 500 para cada lado, mas a metade, 250 torcedores do CSA, 250 torcedores do CRB, ou 75 para cada lado, fora os convidados, né? E fora o pessoal da comissão técnica que tem que trabalhar e o pessoal da direção. O que ficou definido? Nada ainda. Ninguém bateu o martelo, não está definido, então, portanto, essa situação, se vai ou não ter público no estádio, não ficou definida. A prefeitura tentou, né? E provavelmente vai ficar para o último jogo, para decisão, o público. Agora, tudo dividido. Ah, mas o mando de campo é do CRB. Mas não tem nada de injustiça, porque não vai ter torcida mesmo, né? Não iria ter torcida mesmo. E aí o público seria dividido com toda a questão protocolar. Uns concordam, outros não. E você que está comigo aqui, concorda ou não com o público no estádio? Se você concorda, diz por que você concorda. Se não, você diz por que você discorda. Tá certo? Obrigado a todos que estão aqui. Um grande abraço ao torcedor azulino. Um grande abraço ao torcedor regatiano. Amanhã, a partir das 13 horas, 1 da tarde, nossa grande jornada esportiva. Eu estarei ao lado do Max Cavalcante no Rei Pelé e antes aqui, Marco Silva, Gabriel Teixeira, o nosso João Pedro, o estagiário 1, o estagiário 2 e toda a equipe na rede trabalhando para levar um jogão de bola fantástico. Esse jogo promete, hein? Primeiro da decisão, ontem nós já falamos, o Rafael Carlos Salgueiro é quem vai apitar o jogo. CRB e CSA. Grande árbitro para um grande jogo. Agora eu tenho certeza que a final será o dele. Ô Jorge Alves Feitosa, ô comissão de arbitragem da federação, não me invente de fazer sorteio. Tem que ser um homem, tem que ser o Denis Serafim, melhor árbitro do Nordeste e o melhor árbitro alagoano. E vamos começar, ontem foi o CSA, hoje a gente começa com o Galo, o Clube de Regatas Brasil, que realizou o seu apronto. Ontem você acompanhou o técnico Roberto Fernandes falando, ele está de volta, recuperado, e hoje mais duas boas notícias para o torcedor do Clube de Regatas Brasil. Dois grandes jogadores estão de voltas. Eric, atacante, e o Reginaldo Lopes, o The Flash. O Reginaldo vai para o jogo. O Eric foi relacionado. O estagiário vai mostrar aí para você, vai colocar aí na tela, já está no ar. E também o do Reginaldo Lopes. Então, dois grandes jogadores, o CRB consegue aí para essa final. Ou seja, dois reforços de peso. Mas, para se ter uma ideia, o Eric não poderá atuar todo o tempo. O CRB que ainda vai ter o Diego Torres, né, no time titular, e também o jogador Yuri. Os dois entraram e mudaram a história do jogo. O Diego Torres deu o passe para o jogador Yuri e o Yuri fez o gol, o segundo gol do Clube de Regatas Brasil. E para você ter ideia, eu anotei aqui uma provável, mas não precisa nem de papel. Com o Diogo no gol, o Reginaldo Lopes na lateral direita, dupla de zaga com o Gum, capitão, e o Frazan, fechando o sistema defensivo, o Guilherme Romão. Aí o meio-campo, a dúvida, né? Claudinei, Wesley, Diego Torres. Ou ele vai colocar o Jatobá para soltar um pouquinho, ou o Calisson. E na frente, Calisson, Yuri e Lucão. Essa deve ser a provável formação do Clube de Regatas Brasil para enfrentar o CSA. Lembrando que não há vantagem. Se os dois jogos terminarem empatados por qualquer resultado, teremos tiros livres ou pênaltis. Se
um time ganhar o primeiro jogo por 1-0 e no segundo perder por 2-0, diferença de 2 gols, a outra equipe é campeã. Por exemplo, o mando de campo é do CSA. CSA vencer amanhã, tá? E o CRB ganhar de 2-0 no outro, o CRB é campeão. Se o CSA vencer amanhã por 1-0, 2-1 e o CRB vencer por 1 gol de diferença, teremos tiros livres. Mas se o CSA ganhar de 2-0, 3 amanhã e o CRB não conseguir gols suficientes, o CSA será o campeão. Ou seja, são as possibilidades aí que nós temos para esse clássico. Clássico das multidões, sem multidões. E você, torcedor, e você, torcedora, acredita no Galo? Acredita que o Galo pode vencer nessa primeira partida? Amanhã nós estaremos juntos a partir de 1h da tarde. E amanhã tem surpresa, amanhã tem cronistas falando, amanhã tem craques falando. Atenção, amanhã tem craques do passado e do presente. A partir das 13 horas, o almoço, a festa vai ser aqui também. Saindo do Galo, vamos agora ao Centro Esportivo Alagoano. O Azulão do Mutange, que é o mandante. O CSA, aliás, também fez o seu treino de apronto, só que pela manhã. E os jogadores já estão em regime de concentração. Segunda partida do Bruno Pivetti no comando. A primeira foi contra o jogo dos... Aliás, a terceira, né? Porque ele foi para o jogo contra o CSE em Palmeiras dos Índios. É a terceira apresentação, mas é o primeiro clássico do Bruno Pivetti aqui em Alagoas. Mostra o Bruno Pivetti, estagiário. Mostra o Bruno Pivetti aí, treinando o Centro Esportivo Alagoano, para o pessoal saber com o bonézinho. Agora, esse boné amarelo com o escudo do CSA bordado, já tá no ar, estagiário? É lindo, viu? Esse escudo, tá certo? Esse distintivo com o boné é muito bonito. E eu também anotei aqui, tá aí, ó. Bruno Pivetti, esse aí é o técnico do Centro Esportivo Alagoano já comandando. E o CSA do Bruno Pivetti treinou na manhã dessa sexta-feira e o clube, assim como o CRB fez, não divulgou os relacionados. Desfalque nas últimas partidas, o zagueiro Matheus Felipe pode aparecer entre os relacionados para o clássico deste sábado. Já o atacante Rodrigo Pimpão ainda se recupera de lesão muscular e está fora. O lateral esquerdo Vitor Costa tem presença garantida. Recuperado da Covid-19, o jogador já treina desde a semana passada e reassume a condição de titular. A escalação do time deve ser montada com a base do time que venceu o CRB, já que o CSA poupou jogadores contra o CSE e não entrou também com força máxima contra o CSE. Aqui no Repelec, o CSA venceu 3-0. Na zaga, Matheus Felipe disputa a posição com Lucas Dias. E no meio campo, o Gabriel Tonini apareceu nos confrontos do CSE e poderá ser uma opção. O meio atacante Gabriel, destaque no primeiro clássico, está na disputa com o próprio Tonini e o atacante Ailon. Uma provável escalação, enquanto o estagiário mostra também aí o Bruno Mota. O Bruno Mota também treinou e muito bem, titularíssimo. Uma provável escalação do CSA. Thiago Rodrigues no gol, Norberto, esse é craque, hein? Na lateral direita, Lucas Dias ou Matheus Felipe, o Lucão e o Vitor Costa. Não confundir, o CSA tem Lucão na zaga e o CRB tem Lucão atacante. Já pensou Lucão com Lucão? Giovani, Toninho, Bruno Mota, Ailon, Marco Túlio e o Della Gol, o Della Torre. Esse é o time provável do CSA, do Centro Esportivo Alagoano. Então você, torcedor azulino, acredita no CSA? CSA é o mandante, mas não vale de muita coisa porque não tem vantagem, não tem torcida, mas você está acreditando no azulão? Acha que o CSA vai chegar ao seu 40º título? Vai, inclusive, interceptar aí o CRB para não conquistar o bicampeonato? Vai voltar a conquistar a hegemonia? E agora, em meio ao clássico de alegrias, uma nota triste. Uma nota que o CSA, aliás, vai fazer uma homenagem. O Centro Esportivo Alagoano vai homenagear o garotinho Raniel. Uma maldade tremenda o que aconteceu com esse garoto. Daqui a pouco também o estagiário vai mostrar a foto dele, né? A nota tá no ar e daqui a pouco, enquanto a gente estiver lendo a nota, o estagiário também vai mostrar a foto do garotinho que perdeu sua vida. Esse garotinho, primeiro eu vou ler a nota e depois, para quem não está sabendo, eu vou explicar o que foi que aconteceu. Vamos lá. Nota oficial Raniel Pedro.
o Centro Esportivo Alagoano manifesta toda a sua solidariedade à família do garoto Raniel Pedro, de 10 anos. O Azulão também partilha a dor dos familiares nesse momento de consternação por um ato tão desumano. Ao tempo que informamos que na entrada em campo, no primeiro jogo da grande final do Campeonato Alagoano de 2021, haverá homenagem a Raniel com faixa e presença dos familiares, prontamente autorizado pela Federação Alagoana de Futebol. Apaixonado pelo Azulão, o garoto tinha o sonho de jogar pelo CSA. Novamente, vocês estão vendo a foto do Raniel Pedro, apenas 10 anos. O Centro Esportivo Alagoano explana sua solidariedade e os sentimentos à família. Tá vendo esse garotinho aí? Você que não sabe da história, a maldade humana não tem limites, seja com animais ou com os próprios seres humanos. Aí eu pergunto, uma pessoa dessa que faz isso, me diga, esse garotinho que vocês estão vendo, esse garotinho que vocês viram aí, foi abusado sexualmente, foi estuprado, quebraram o pescoço desse garotinho e os 2 pulsos. Você que é pai, você que é mãe, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma sobrinha de 7 anos, linda. A gente pensa logo neles. Agora você que é pai, você que é mãe, você que adotou algum garoto ou alguma garota, você que é responsável por um menor, garoto de 10 anos, teve sua vida devastada de forma violenta, de forma brutal, os pulsos quebrados, o pescocinho quebrado e também foi abusado sexualmente. Como é que está a cabeça do pai e da mãe no momento desse? Agora, é muito difícil para eu dizer isso. Hoje eu passei o dia inteiro pensando nisso. E que se faça justiça e que os responsáveis sejam punidos. Infelizmente, vida que segue, eu não queria terminar o programa dessa forma, infelizmente. Mas ainda não terminou. Agora, o Tite convocou os jogadores para as 2 próximas partidas da seleção brasileira. Deixa eu ver só a nota aqui, estagiário, que a gente estava falando aqui dos convocados para a seleção brasileira de futebol para as próximas 2 partidas. Deixa só eu pegar minha nota aqui, minhas anotações, estagiário. As minhas anotações aqui, tá certo? E o estagiário quer barrar minhas anotações, tá certo? Vamos começando aí com os goleiros, tá certo? Isso. Os goleiros aí, tá? Isso. Alisson do Liverpool, o Everton do Palmeiras e o Ederson, tá certo? O estagiário tá mostrando aí pra você. Mas não era essa a nota que eu queria. Só um momentinho, viu, estagiário? Enquanto vocês colocam aí a nota aí, deixa eu só buscar aqui rapidinho a outra nota para poder falar para você em relação à seleção brasileira de futebol que foi convocada pelo técnico Tite. Tá certo? Já achei aqui, tá bom? E aí tem o Daniel Alves e também chamou aí o Gabigol. Vamos lá, pode colocar agora, estagiário, no ar. Goleiros, Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Aliás, estagiário, Palmeiras está no intervalo. No Paulistão 0-0 com o Bragantino. Laterais, Daniel Alves do São Paulo, Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus e o Renan Lodi do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea. Meias, Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred, calma que não é o do Flu não, hein? É o outro. É o Fred do Manchester United. E o Lucas Paquetá do Lyon. Atacantes, Everton Cebolinha do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool, o Gabigol do Flamengo, Gabriel Barbosa, o outro Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG, o Paris Saint-Germain, Richarlison Pombo do Everton e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Eu convocaria o Pedro e deixaria o Vinícius Júnior para a Olímpica.
O Pedro e o Gerson foram para a Olímpica e o Vinícius Júnior. Gostou, estagiário, da seleção? E você gostou da seleção brasileira? Pois é, só lembrando, depois de 7 meses a seleção foi convocada. O estagiário está dizendo que faltou algum. E as grandes novidades, Gabigol, Daniel Alves e o Fred. Lucas Veríssimo também do Benfica. A relação com 24 atletas. E é bom lembrar também que os jogadores convocados irão se apresentar no próximo dia 27 na Granja Comari, lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Desta forma, aqueles que atuam no Brasil desfalcarão suas equipes nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E também o Brasil é o líder das eliminatórias da Copa do Mundo após 4 rodadas, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, 12 pontos. Nos primeiros 4 jogos, a seleção superou a Bolívia 5-0, bateu o Peru 4-2, ganhou da Venezuela 1-0 e do Uruguai por 2-0. Tá aí o Tite, os Adenor convocando a seleção brasileira. Gente, e com a seleção brasileira, a gente fica por aqui. Amanhã, 1h da tarde, ó, é show amanhã. É show amanhã. 1h da tarde, CSA e CRB. Com a emissora que mais sabe fazer clássico. Equipe na Rede. Beijo no seu coração. Obrigado a estagiário, obrigado a você. Razão maior da nossa existência. Beijo, sextou. Até amanhã.